Quarto dia da série O Salvador da Humanidade. Boa tarde, já tomou um cafezinho hoje? Toma um cafezinho? Vamos aprender mais de Deus? Amém? Estamos no quarto dia desta série, que bom que você está aqui, espero que você tenha visto os outros capítulos. Se você não viu, volte lá, vai ver, vamos aprender mais de Deus. Nós aprendemos através de Jesus, nós aprendemos sobre Jesus através de João, e agora nós estamos aprendendo através de Lucas, quando ele afirma que o Senhor Jesus é o Salvador da humanidade, e nós vamos aprender o porquê que nós podemos dizer que Jesus ele é o Salvador da humanidade. E seja bem-vindo aqui, compartilhe esta série com alguém que precisa conhecer mais da palavra de Deus. Deixa Deus te usar, crente. Faça algo para que pessoas sejam encontradas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este dia. Pai, revela-nos a tua palavra. Jesus, fala conosco nesta tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toma um cafezinho. Que bom que é tomar café, irmãos. Eu gosto de café, hein? Vamos? Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo de número 1 e o versículo 39 a seguir. Amém? Já pega o seu papel, sua caneta aí. A minha caneta está aqui. Sua Bíblia e vamos aprender mais de Deus. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu os vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses e então voltou para casa. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos lendo assim a palavra de Deus, o coração da gente vai queimando. O seu coração queima quando você lê a palavra de Deus? Você sente algo diferente? Amém? Eu quero trazer assim, se fosse para nós trazermos um tema para essa leitura que nós acabamos de ler hoje, eu quero dizer que o tema seria quando Deus encontra um coração que crê. Né? No trecho que nós anteriormente lemos, Maria recebeu o anjo Gabriel. E com o anjo Gabriel veio uma notícia que mudaria completamente a sua vida. Ela seria mãe de Jesus, o Salvador. Não se esqueça que nós estamos aprendendo que Jesus é o Salvador da humanidade. E Maria ainda não sabia como tudo aconteceria, mas ela respondeu: Eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Agora Maria se lembra e vai visitar
Isabel. E quando essas duas mulheres se encontram, as duas carregavam a promessa de Deus. E elas, ao se encontrarem, acontece algo extraordinário, né? A criança, João Batista, na barriga de Isabel, ela salta. Era aquele que prepararia o caminho daquele que estava na barriga de Maria. Olha que coisa tremenda. É só para quem crê, irmãos. Isso é coisa de quem crê. E a outra carregava Jesus, o Salvador da humanidade. Olha que coisa linda. E Lucas diz que Maria, ela se levantou apressadamente e foi. Maria recebeu a promessa e se movimentou. Ela foi visitar Isabel, justamente a mulher que o anjo havia mencionado, que com ela estaria o sinal de que Deus faz aquilo que é impossível. Então ela fez o quê? A fé verdadeira não é apenas ouvir a palavra, ela produz movimento, porque Maria, ela se levantou apressadamente. E às vezes nos momentos que Deus fala conosco, nós precisamos nos levantar e nos movimentar em direção àquilo que Deus falou. Não é se movimentar para você tomar a decisão de fazer, para resolver as coisas que Deus disse que resolveria, não. Para você ir de acordo com aquilo que Deus falou. Foi isso que ela fez. Ela foi se encontrar com Isabel, porque o anjo havia falado isso. E quando cremos na palavra, nós damos passos, mesmo antes de ver a promessa se cumprir. E João se alegra ainda no ventre de Isabel. E quando Maria entra na casa, a Isabel a cumprimenta e algo acontece. A criança, quando ela salta, Isabel é cheia do Espírito Santo. Olha que coisa linda. João Batista ainda não havia nascido, mas ele reage à presença de Jesus. Isso significa algo para a história que nós acabamos de ler. João veio para preparar o caminho para Cristo. E ainda no ventre da sua mãe nós temos o sinal apontando que aquele que é maior está ali na barriga de Maria. Isabel então declara: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto que está no seu ventre. Ou seja, o centro daquele encontro não era simplesmente Maria, não era simplesmente Isabel, mas era aquele que Maria carregava, o Salvador da humanidade que estava na barriga de Maria. Bem-aventurada é aquela que creu, que acreditou. Isabel diz essa frase nesse texto: bem-aventurada é aquela que creu, né? Maria ainda não tinha visto o nascimento de Jesus, mas ela creu, ela acreditou. Existe uma diferença entre acreditar em algo que já aconteceu e em confiar naquilo que ainda não aconteceu, mas que você está esperando. Maria esperou que aquilo que Deus havia dito se cumprisse. Amém? Isso é fé. E Deus falou e ainda ela não estava vendo, mas ela continuou acreditando que aconteceria. Amém? Nós já estamos vencidos os nossos 10 minutos, já vamos ter que passar para frente e parar por aqui. Mas como conclusão do que nós lemos, Maria, ela recebeu a palavra e se colocou em movimento. Isabel, ela reconheceu a ação de Deus na vida de Maria. João apontou para Jesus mesmo antes dele nascer. E Maria creu antes de ver que havia se cumprido, que ela já tinha colocado em vida o Salvador da humanidade. E a fé de Maria se transformou em adoração. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Amanhã nós estaremos aqui no 5º dia desta série. Se você tem alguma pergunta, escreve aqui e nós vamos continuar lendo mais da palavra de Deus. Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.